Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui nesse canal e também no Instagram. É novo aqui? Seja muito bem-vindo. Temos um curso gratuito sobre Umbanda, falando desde a origem da Umbanda, a sua diferença para o Candomblé, das entidades que se manifestam nos médios de Umbanda, bem como dos orixás masculinos e femininos. Dá uma conferida nos vídeos, começa lá no número 1, 2 ou 3, é por ali que começa e vai até o número 40. A partir do número 40, nós então passamos a falar sobre questões que atormentam tanto os médios mais novos como os mais experimentados. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe o joinha, porque depois você esquece. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando postarmos novos vídeos. Nosso tema de hoje é a iniciação de crianças. No catolicismo, há 3 sacramentos que juntos confirmam o católico como pertencente à Igreja. A porta de entrada para a religião é o batismo. No primeiro ano de vida, um ministro da Igreja promove a cerimônia em que faz o sinal da cruz sobre a criança, unta seu peito com óleo e derrama água sagrada sobre sua cabeça. O segundo sacramento é o da comunhão, que pode acontecer pela primeira vez a partir dos 9 ou 10 anos. É quando a criança participa simbolicamente da ceia do Senhor. Recebe o pão, a hóstia sagrada que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que simboliza o sangue. O terceiro sacramento é o da crisma, a confirmação celebrada pelo bispo para adolescentes a partir dos 14 anos. No islamismo, para os muçulmanos, a palavra de Deus deve ser a primeira coisa ouvida por alguém. Após o nascimento, o pai deve dizer no ouvido do bebê o Az, uma recitação com fundamentos da religião, como a crença em um Deus único. Na primeira semana, o cabelo do bebê deve ser raspado e o valor correspondente ao seu peso em prata é doado aos pobres. O nome também deve ser escolhido durante a cerimônia. Nessa ocasião, muitas famílias realizam o Akikah, que inclui uma refeição que tem carneiro como prato principal, simbolizando os animais que Abraão sacrificou em lugar do filho Isaque, de acordo com a história relatada no Antigo Testamento. No judaísmo, quando nasce uma menina, em uma família de origem judaica, o pai a nomeia em uma sinagoga, perante a Torá, a Bíblia dos judeus. No caso de um menino, ele deve ser circuncisado perante 10 homens e nessa cerimônia recebe um nome. A iniciação religiosa se dá aos 13 anos para os meninos e aos 12 anos para as meninas. Nas cerimônias chamadas de Bar Mitzvah para meninos e Bat Mitzvah para as meninas, os adolescentes são chamados a ler o Torá pela primeira vez. No altar, recitam versos e colocam filatérios, tiras de pergaminho, nas quais estão escritas 4 passagens bíblicas em hebraico. Uma delas se destina à cabeça e a outra à mão esquerda. No budismo, a iniciação à prática budista formal se dá em um ritual chamado ordenação leiga,
quase sempre desenvolvido na fase adulta. Depois de um período preparatório, por cerca de um ano, a pessoa passa por uma cerimônia em que recebe de um mestre ou de um superior de um templo um novo nome e sua ordem na linhagem de Buda. Não existe a ideia de conversão, pois os budistas acreditam que a natureza de Buda, capacidade de atingir a iluminação, já existe dentro de todas as pessoas desde o seu nascimento. No protestantismo, a iniciação se dá a partir do batismo. Entre as várias igrejas batistas, luteranas, presbiterianas, pentecostais ou neopentecostais e etc., há diferenças entre a relação de idade com que a pessoa deve ser batizada. A criança, a partir dos 9 ou 10 anos, ou adulto, passa por uma cerimônia que é imerso completamente em água. Durante o ritual, o crente deve responder às perguntas do pastor. As cerimônias protestantes procuram seguir o ritual de um modo semelhante ao batismo de Jesus Cristo, realizado no Rio Jordão, como contado no Novo Testamento. Na Igreja Batista, a pessoa só é batizada quando manifestar sua vontade. Na Umbanda, a criança que nasce de pais umbandistas deve receber o nome no dia do batismo, em uma cerimônia celebrada pelo pai de santo ou pela mãe de santo do terreiro. Vestido de branco, o responsável pelo terreiro batiza com óleo, sal preparados e água de fonte ou de cachoeira. Ele abençoa a criança e oferece sua proteção. A iniciação de fato só pode acontecer na fase adulta, quando a pessoa manifesta a vontade de seguir a religião. No candomblé, ao nascer a criança de uma família adepta do candomblé, é batizada no ritual de Okomo Jadê, o que significa dia de dar o nome. O pai de santo é consultado para saber qual é o orixá da criança, que recebe um nome africano religioso e é banhada com óleos, mel e outros líquidos. Todos os membros do candomblé devem louvar seu orixá, e essa louvação só pode acontecer depois da iniciação. O fiel, na grande maioria das vezes, já adulto, passa por um longo período de isolamento e é submetido a rituais de purificação, de fixação do orixá, de sacrifício e de festa. Somente esta pessoa é que é apresentada, após passar por tudo isso, à comunidade. Vamos à questão da tipicidade ou atipicidade. Entendemos que é atípico, ou seja, que não é crime, embora existam algumas pessoas que assim o acham, iniciar crianças em religiões de matriz africana. Um dos pontos mais sensíveis da iniciação são as chamadas curas, vale dizer, os pequenos e superficiais cortes que são feitos no iniciado, os quais poderiam caracterizar em tese um crime de lesões corporais. Uma criança, quando nasce, se for do sexo feminino, é levada pela sua genitora até uma farmácia, para que se façam pequenos furos na orelha, vale dizer, pequenas ofensas à sua integridade física, diga-se passagem, até dolorosas, as quais são realizadas com o intuito de embelezar o recém-nascido. Na verdade, não havendo evidentemente qualquer conotação religiosa ou sagrada nesta conduta de furar as orelhas das meninas. A menina ou menino crescem e também são cortados os seus cabelos com a mesma conotação, ou seja, de embelezamento, o que representa ofensa
a integridade física. As meninas, chegando à fase de puberdade, são levadas por suas genitoras para fazer depilação. Vale dizer, remoção de pelos indesejáveis, com utilização de cera quente. E as meninas que me ouvem sabem muito bem que é um procedimento extremamente doloroso e ninguém cogita de lesão corporal. Todas essas condutas, em que pese representam ofensa à integridade física desses menores, impliquem em dor, em menor ou maior intensidade, elas são todas socialmente aceitas, não se cogitando da prática aqui de qualquer infração penal decorrente destas condutas. Ora, resta evidente que assim sendo, as curas realizadas no ritual de iniciação não podem ser consideradas infrações penais, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade, já que importam ínfimas lesões, só que realizadas com a finalidade de culto ao sagrado, vale dizer por motivação evidentemente religiosa. A única justificativa para incriminar tais condutas seria o preconceito e a intolerância religiosa que está arraigada há séculos em nossa cultura em se tratando de religiões de matriz africana. Observe-se que no batismo católico, a criança tem sua cabeça banhada com água benta, sendo que na maioria das vezes está até dormindo. E o banho é inesperado, de modo que é assustada, o que lhe causa evidentemente constrangimento, claro que em menor escala do que uma pequena lesão. Por ocasião da comunhão, no catolicismo, ritual que é realizado quando a criança tem em torno de 9 ou 10 anos de idade, o infante participa simbolicamente da chamada ceia do Senhor. Vale dizer, recebe o pão, que é representado pela hóstia, o corpo de Cristo, bem como ingere vinho, que simboliza o sangue, sem que se cogite de infração ao artigo 243 da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que proíbe, tipifica como crime você entregar para consumo bebida alcoólica a uma criança. O mesmo se diga em relação às religiões neopentecostais, em que o batismo consiste em imergir o batizando de corpo inteiro na água sagrada, o que pode também causar inegável constrangimento e desconforto. Não se cogita nessas hipóteses de realização de condutas típicas, sem que ocorra evidente ofensa à liberdade de culto e de religião. Observe o que estabelece o artigo 13 do Código Civil. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O mesmo Estatuto, em seu artigo 3º, inciso 1, afirma que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes, devendo ser representados para os atos da vida civil por seus representantes legais. São considerados relativamente capazes os maiores de 16 e menores de 18, na forma do artigo 4º, inciso 1, do mesmo diploma legal. Assim sendo, qualquer lesão, mínima que seja, deve ser autorizada pelos genitores do menor, não se excluindo disto a iniciação do candomblé. As curas, na forma do artigo 13 do Código Civil, não implicam em diminuição permanente da integridade física do menor, nem mesmo contrariam os bons costumes, já que realizadas por motivação sagrada, como já foi dito, devendo sempre estar acompanhada, claro,
da indispensável autorização dos pais. Estas seriam, em tese, tipificadas pelo Código Penal como lesões corporais de natureza leve. Só que as lesões corporais de natureza leve, na forma do artigo 88 da 9.099 de 95, dependem de representação. Ou seja, cabe ao pai ou à mãe dizer que quer responsabilizar aquele que praticou a lesão. A representação é isso, vontade de representar. Evidentemente que os pais se aceitam e se concordam com a iniciação do filho, não haveria por que haver representação. Observe-se que aqui nós estamos diante do que a doutrina penal chama de a relevância do consentimento do ofendido. Observe-se que são em diferentes penais as lesões sofridas por lutadores de boxe, por exemplo, muito mais graves que aqui estudadas. Vai dizer relacionadas com a violência desportiva. Então quer dizer que a luta de boxe, o karatê, as lesões dela decorrentes, tudo bem. Agora o pequeno cortinho que foi feito, superficial na criança, isto é um crime absurdo. Será, gente? Ora, isso é ilógico. Sustentar que as lesões praticadas em decorrência da violência desportiva são consideradas atípicas e as produzidas em um culto de iniciação com a finalidade religiosa e sagrada sejam consideradas ilícitas. Observe-se que o Código Penal português, em seu artigo 149, torna disponível a integridade física, salvo quando ela contrariar os bons costumes, os motivos e os fins do agente ou do ofendido, bem como os meios empregados e a amplitude previsível da ofensa. Em hipóteses muito mais graves que aqui estamos analisando, tanto a doutrina como os tribunais já se pronunciaram por atipicidade da conduta. Vale dizer, nas cirurgias de mudança de sexo, sustentando a inexistência do dolo por parte do executor de tal procedimento. Não, o problema está na iniciação do candomblé. E falam que isso não é intolerância religiosa. Se não é, eu não sei o que seja. Resta claro que nas hipóteses das curas, na iniciação do candomblé, não há efetivamente dolo, vale dizer intenção de lesionar o iniciado, mas apenas de cumprir um preceito ritual, o qual acredita o sacerdote que irá contribuir com a melhora do estado de saúde do iniciado, trazendo-lhe paz, prosperidade, vida longa, fartura e bons caminhos. Trata-se, na visão do sacerdote, de procedimento curativo, indispensável para que o iniciado possa ter uma vida plena de felicidade, o que é totalmente incompatível com o dolo, ou seja, a intenção exigida para a configuração do crime de lesões corporais. Ora, ou reconhecemos de vez por todas que o sacerdote que cultua o candomblé tem o direito de crença e de culto assegurados na forma da lei ao iniciar uma criança, vale dizer cumprindo as determinações que o jogo de búzios lhe aponta e os preceitos religiosos lhe recomendam, e que isto representa apenas o exercício regular de um direito que lhe é assegurado tanto na Constituição Federal como tratados internacionais, ou negamos mesmo o direito à liberdade de crença, à liberdade de culto, e incriminamos essas condutas por pura intolerância religiosa. É preciso esclarecer que na maioria das vezes em que os sacerdotes do candomblé resolvem iniciar uma criança, o fazem porque a mesma já foi desenganada, muitas vezes por médicos. Vale dizer, não encontra cura
na medicina tradicional, o que normalmente é testado por vários relatórios. Observe que a questão relacionada com a existência ou inexistência do dolo e a consequente atipicidade ou tipicidade da conduta se refere tanto ao eventual crime de lesões corporais como ao eventual cárcere privado, reconhecido até em algumas decisões. Pasmem. Em se tratando de crianças, as quais são puras e pouco ou quase nada de profanos nelas existe, o procedimento de iniciação pode, e muito, ser reduzido, sendo que o convívio na casa de santo não pode ser confundido com cárcere privado. Pode ficar reduzido até o prazo mínimo de, muitas vezes, de 7 dias. Em termos de legislação infraconstitucional, não podemos mencionar a Lei 12.288 de 2010, vale dizer o Estatuto da Igualdade Racial, que no seu artigo 23 diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O artigo 24 diz: o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício de cultos religiosos de matriz africana compreende, inciso 2, a celebração de festividades e cerimônias de acordo com os preceitos das respectivas religiões. Como se vê claramente, o que vem estabelecido no artigo 24, inciso 2, desta legislação é a garantia da realização de festividades e cerimônias de acordo com os preceitos das respectivas religiões. Ora, a iniciação, como se pode observar no correr deste nosso vídeo, é uma cerimônia, vale dizer um ritual que está repleto de preceitos a serem observados pelo sacerdote, cuja liberdade do seu exercício é garantida tanto pelas normas infraconstitucionais como até a própria Constituição Federal. No nosso modesto modo de entender, acreditamos que a liberdade de religião e de culto representa uma das várias facetas do princípio da dignidade da pessoa humana, na forma do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, já que o artigo 3º da mesma carta enuncia que é o objetivo fundamental da República a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. A ideia de liberdade constitucional e de uma sociedade livre está intimamente ligada à liberdade de crença. Vai dizer o poder que é dotado o ser humano de acreditar ou não em uma ou outra religião, vale dizer o que representa o aspecto subjetivo desse direito, bem como a liberdade de culto, de modo a poder cultuar reservada ou publicamente a religião que venha a processar, o que representa o aspecto objetivo desse direito. A solidariedade, objetivo maior da Carta Magna, reside sob o prisma religioso e respeitar a crença, aspecto subjetivo, e o culto, aspecto objetivo, vale dizer externo, do outro, ainda que esta não coincida com o que acredito e com o que eu cultuo. A justiça somente será alcançada na medida em que cada um puder exercer livremente sua crença e seu culto, respeitando todos os outros tipos de crenças e cultos, estabelecendo-se definitivamente um diálogo interreligioso. Somos efetivamente intolerantes a tudo aquilo que é diferente do que acreditamos estar certo, principalmente em termos de religião.
Mas à medida em que nos damos conta dessa intolerância e passamos a enxergar as coisas com olhares mais imparciais, crescemos como pessoas, aprendemos a respeitar aquilo que é diferente. E por ser diferente, não quer dizer que seja necessariamente errado. É preciso respeitar a diversidade, pois somos todos seres humanos, mas nem todos são iguais no modo de pensar e de agir. Temos crenças singulares, conceitos pessoais e opiniões diversas. Nem por isso devemos desrespeitar quem não comunga das mesmas diretrizes existenciais. Na medida em que respeitamos o que é diferente daquilo que praticamos e passamos a olhar as coisas com a mente aberta, nos libertamos das amarras preconceituais que nos foram impostas por séculos e enxergamos algo que não tínhamos reparado ainda. Passamos a ser mais fraternos e menos intolerantes, pois os outros não precisam de tolerância, mas apenas de respeito. Gostou do vídeo, meu irmão? Deixa o seu curtir, se não deixou no início, compartilha para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando postarmos novos vídeos. Que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre. Axé!